Olá, muitos dos meus alunos me perguntam uma palavra sobre o que a gente está vivendo no Brasil hoje e essa era, né, Bolsonaro, como nós chegamos a isso. E é um tema bastante complexo porque para entender isso, a gente, numa visão mais profunda, numa visão sistêmica, numa visão que não é apenas que é importante também, uma visão sociológica e política, em dados mais objetivos e racionais que a gente sabe o que está acontecendo, uma compreensão psicossocial mais profunda, sistêmica, de movimentos coletivos do que a gente está vivendo no Brasil e inclusive no mundo, porque essa é uma dimensão global que nós estamos, certos fatores que estão se manifestando na política hoje. Então, para entender isso, a gente precisaria despersonalizar a ideia de Bolsonaro. Né? Despersonalizar significa não fixar toda a nossa atenção àquela pessoa, até porque aquela pessoa era um político de vários e vários anos, né, praticamente inexpressivo, mais conhecido pelas suas grosserias, pelas suas dimensões de crítica à dimensão social, do feminino e tudo que, né, de alguma forma representa um progresso de direitos humanos e meio ambiente, mas um político inexpressivo com pouquíssimos projetos aprovados e sem praticamente nenhuma significação social maior. Isso todo mundo sabe, é só consultar os sites oficiais para ver isso. E como ele foi alçado, né? Então uma pessoa para ser alçada a um lugar de líder, precisa de uma dimensão psicológica, psicossocial, mítica muito profunda, para que, de modo que esse nome ele ultrapassa muito aquela pessoa com seus erros e enfim, também, né, as suas qualidades que existem, ultrapassem muito isso, né? De modo que apenas esse nome já desperta uma série de questões de ódio, de amor cego, né? Como a gente vê, a visão de Bert Hellinger é muito profunda sobre isso, e a gente precisa entender muito que as pessoas que adotaram uma visão extremista e expõem a própria vida e entram em discursos de ódio e com um alto grau e também alguns se liga tudo às dimensões do racismo, homofobia, questão crítica ao movimento ecológico, ou seja, tudo aquilo que é a favor, de alguma forma, de manutenção da vida, né, de solidariedade, ele acaba sendo questionado, porque de alguma forma o Estado, como diz Reich, Freud, tantos autores importantes que eu tenho aqui nas minhas costas quando falo isso, a dimensão do saudável e do amor à vida, ela provoca muito mal-estar nas pessoas que entram no ressentimento. Né? O ressentimento é um conceito de Nietzsche também muito importante, mas muito simples. Né? A dimensão do equilíbrio, do amor à vida, do saudável, da liberdade, da criatividade, da contemplação da natureza, todas essas dimensões que são até mais femininas também, elas acabam provocando grande mal-estar em quem não tá bem, né? Não está no seu centro, né? Vem de uma educação extremamente patriarcal acumulando muitas dimensões de ódio. Esse nosso tempo todo, muitas pessoas acumulam de fato ódio, mas a questão é para onde eu canalizo isso. Para onde eu canalizo a raiva, que é uma emoção super importante, fala das nossas necessidades feridas, imaginárias também, né? Não só reais. Para onde eu canalizo isso? E esses movimentos dos últimos anos do Brasil encontrou essa canalização. Muitas pessoas, inclusive, que nem se interessavam muito por política, várias que eu tenho aqui em mente, começaram a entrar nessa dimensão, primeiro com um grau de informação extremamente precário, porque não consulta nenhum site oficial, nem documentos, nem estudos, pessoas que não tinham uma noção mesmo e de alguma forma, né, nesse seu mal-estar, nessa sua tentativa também desse amor cego de participação que a gente compreende, compraram, né, algumas dimensões míticas extremamente perigosas, extremamente cegas, né? Então isso é muito importante a gente compreender. Existe uma dose imensa de amor aí dentro no bolsonarismo, existe uma dose imensa, porque o amor à vida ele governa as pessoas. A questão é se amor à vida é um amor à vida mais cego, amor cego,
é um amor que vem de traumas muito profundos, sociais, culturais, e que geram dimensões de, quando tem trauma, dimensões protetivas, sobrevivenciais, defensivas e atacantes, né, muito fortes. É muito comum as reações. Nós temos um trauma social coletivo muito grande no Brasil, histórico, de vários modos, além das dificuldades das próprias pessoas e o mal-estar, que se projeta contra muitas pessoas e muitos em cima dos políticos. Então essa é uma outra dimensão. E aí quando encontra alguém que tem um discurso antipolítico, né, como se não fosse político durante tantos e tantos anos, e, né, inclusive inexpressivo, como a gente sabe, encontra alguém com esse discurso, com alguém que parece que é verdadeiro, porque ele, né, de alguma forma usa a caneta Bic, fala, né, do jeito mais dele, mais próprio, mais machão. Isso a gente sabe pela psicanálise muito bem que a verdade ela produz amor, né? Então, só que ali o engano, o imaginário de verdade, ele é muito potente, porque até agora, por exemplo, a gente sabe que pelos sites, né, oficiais mesmo, por exemplo, aos fatos, que trabalham, oficiais no sentido que trabalham essas dimensões das ações, das falas dos políticos, né, 3.000 quase 3.400 mentiras até agora, né, nesse período do governo, né? Então é muito interessante ver que, apesar de tudo que a figura faça, essa figura, que é uma figura no sentido, né, arquetípico, uma figura mítica muito significativa para uma parte da população, né, não se sabe exatamente quantos, se fala em 20, 25%, talvez alguns estudos falam menos, né, pessoas com uma aderência mítica talvez sejam menos, porque isso é um amor cego muito intenso, o que se chamaria desse bolsonarismo, né, que todo ismo pode ser um problema, a gente sabe disso, e que tem uma dose de imaginário muito grande, né? Voltou coisas fantasmagóricas, absurdas, por exemplo, comunista, coisas, não existe problema ecológico, aquecimento global, não está havendo destruição da Amazônia, coisas, mamadeira da época da eleição, mamadeira de piroca, porque as questões da ordem da sexualidade vêm muito à tona, das ordens da religião, e esse imaginário é muito forte e ele é muito ferido. Por isso que eu digo para as pessoas que trabalham, né, que seriam até mais de esquerda, digamos assim, para terem uma compreensão não apenas sociológica e de polarização, porque a polarização ela é jogar gasolina na fogueira, né? Esses extremismos, eles são uma fogueira muito intensa de amor cego e raiva e ódio muito profundo, que não é uma questão moral. As pessoas às vezes, na maioria das vezes na minha avaliação, elas não escolhem entrar nesse lugar. Elas são levadas a isso por uma força maior, é mítica, uma força irracional, e elas encontram todos os argumentos possíveis, né, até contra a Terra ser redonda, que a gente vê, ou coisas mais absurdas de ataque à ciência. O negacionismo em termos das vacinas foi a coisa mais assustadora para o mundo, né? Para pessoas que são de fora do Brasil, às vezes têm uma noção mais intensa da quase que a loucura, que chamaria, né? Mas tudo isso é feito por uma dimensão de um amor profundo, amor cego. As pessoas querem viver, mas entram nessa dimensão de uma cegueira. E elas vão encontrar as notícias fake, elas vão gostar dessas notícias porque vai na direção desse sentimento delas de pertença. Nesses grupos eles criam graus muito grandes de organização, de pertença, que não tinha praticamente, né, nessa área de extrema direita, assim. E começou a aparecer esses movimentos extremamente, de alguma forma, que podem se tornar muito perigosos, né? Vários analistas agora, vários sociólogos alemães também, tentando alertar o Brasil em relação às ameaças da democracia, porque essa ameaça existe. Quando tem uma ânsia muito grande por militarismo, uma ânsia muito grande por líderes matadores, que seriam fortes, grandes pais, né, arquetípicos, sejam eles quais forem, né? Então há um risco muito grande disso, como aconteceu no próprio nazismo e fascismos e outros lugares, e isso existe, né? Então, só que para criar resiliência e força democrática não é só uma questão de luta, de atacar as pessoas, vão ser contra o bolsonarismo, porque isso pode ser apenas polarização, né?
Isso pode ser eu jogar minha raiva, o meu ódio, né, minha racionalidade contra o outro, dizer que ele é ignorante, que ele é cego, ele é psicótico. Isso o que adianta? Não adianta, isso é mais polarização conflitiva. Nós temos que entender profundamente a dor dessas pessoas que entraram nesse lugar, porque não é só nesse lugar, nessa dimensão de negacionismo, de bolsonarismo, que isso ocorre, gente. Ocorre também em outras áreas, né? Uma época isso era até mais presente também em visões de outros países, né? Até em visões mais de esquerda também. E a bola da vez é uma dimensão de extrema direita e inclusive na Europa, Estados Unidos, a gente teve Trump, foi assustador, né, tudo que aconteceu, e eles conseguiram sair disso, né, mudando o governo, mas com um custo muito grande. E é isso que fica, porque não é a questão de Bolsonaro ou de qualquer líder desses, né, que fazem muito mal para o meio ambiente, população, para direitos humanos e para tudo praticamente, para a própria economia, né? Na verdade, eles são arquétipos, eles representam talvez um mal-estar de um atrator de pessoas que viram ali um potencial, né, de mudança também, mas uma mudança na ordem mais patriarcal, com um discurso extremamente, né, uma das coisas hoje muito importantes que os políticos descobriram é que eles podem apostar muito nessa dimensão de policial, né, de combate à criminalidade, à corrupção, uma dimensão militarista, né, porque isso dá segurança em meio ao que a gente está vivendo. É um período muito inseguro, um período de muitas dificuldades, um período de muita instabilidade emocional e as pessoas se apegam a coisas, né, às vezes também cegas. Essas coisas são religiosas e agora também são mais políticas, né, que representam uma canalização dessas emoções difíceis, né? Então vamos considerar que as pessoas estão em sofrimento, que elas precisam conviver com outros lugares, porque, por exemplo, para pessoas extremistas é muito difícil qualquer argumentação. É muito difícil uma pessoa extremista, mesmo ouvindo isso que eu estou colocando assim, que não tem uma crítica propriamente, que na verdade tem uma tentativa de resgate das pessoas que estão sofrendo em discurso de ódio e amor cego. Elas têm muita dificuldade porque elas não conseguem ouvir, em primeiro lugar, uma dimensão de um argumento racional, porque a dimensão emocional é muito profunda dos traumas, né, do imaginário que é tomado nessa pessoa, dos aspectos persecutórios. Ela se vê no Brasil está sendo tomado por comunistas, por gaysistas, ou qualquer coisa desse tipo, né? Então fica muito difícil porque a pessoa está num caráter às vezes persecutório, de alto grau imaginário, e ela tem racionalidade às vezes bastante desenvolvida. Não é a racionalidade que nos garante saúde mental. Isso é muito importante, gente, né? A racionalidade é um ponto, mas hoje você pode ter uma sociopatia com alto grau de racionalização. Então, o que é importante é como nós, com essas pessoas e todas as pessoas, encontrarmos espaços e lugares de convivência saudável, né? De não polarização, de diálogo verdadeiro, de poder escutar mais as pessoas, né? Sem deixar de lutar pela justiça social e tomar posição, que é uma coisa muito importante, porque se a gente continuar apenas defendendo o nosso próprio lugar, o nosso próprio dinheiro, nossa própria fama, seja o que for, a gente vai afundar o nosso país, porque nós somos um país e todos fazem parte, bolsonaristas ou não, qualquer tipo de grupo político, ele tem que ser incluído aí dentro, ele não pode ser rejeitado no sentido da pessoa. A gente pode rejeitar no sentido de denunciar e anunciar uma boa nova, né? Anunciar coisas positivas, porque não adianta criticar, mas a gente pode rejeitar o mal, aquilo que é feito, né? Fazer mal para as pessoas, destruir o meio ambiente, né? Todas formas de preconceito, formas de aumentar a desigualdade e injustiça social que o nosso país. A gente está vendo um país dos mais terríveis do planeta nesse sentido. É assustador um país com tanta riqueza, com tanto dinheiro, aumentar cada vez mais o nível de bilionários. Quantos bilionários a gente aumentou? 20 só, bilionários no ano passado. E entrar de novo por mapa da fome da ONU. É assustador uma coisa dessas, né? Então isso tem que tocar o nosso coração. A gente precisa agir com o coração para fazer essa mudança, e o coração também tem coragem de lutar, de sair para a rua, de protestar, de bloquear, de boicotar,
né? É muito importante porque existe um capital também financeiro, existem empresas que se beneficiam da destruição ambiental, que se beneficiam de um modelo de política, né, voltado mais para a dimensão financeira, bancária, monetária e muito menos social, querendo fazer esses pacotes de enxugamento de novo, a população, sempre os mais pobres pagando mais, proporcionalmente muito mais do que os bilionários e mais ricos. Não tem nenhum país que se sustenta assim, porque nós somos um mesmo barco, né? Nós somos o mesmo barco. E essas pessoas que adotam qualquer discurso de ódio, elas são seres humanos que têm alma como nós, têm self, têm coração, e eu acredito que isso está sufocado dentro delas e foi uma das formas de elas também manifestarem essa dor, um grito do tempo, entrarem em discursos de ódio, assim, né, apoiarem causas desse tipo que beiram ao fascismo, ao quase que seria né, um imaginário de uma loucura política que está acontecendo no nosso país em praticamente todas as áreas, né? A própria corrupção que esse novo grupo político veio com esse discurso, tem tantas denúncias ali, né, pregressas, atuais, e então a gente está num momento muito difícil, né? Então eu convido os nossos alunos a pensarem com a cabeça e com o coração e evitarem ao máximo a polarização, tentarem ver o ser humano por trás de qualquer configuração, qualquer bandeira política. Ali está um ser humano com uma família, ou seja desestruturado ou não, com seus problemas, né? Todo mundo tem problema, né? Ali tem uma família e nós estamos numa situação muito grave no nosso país, aumentando a pobreza, a fome e a destruição ambiental, que são questões mais básicas para a gente poder ter qualquer coisa, né? Nenhum modelo civilizatório, econômico, vai ter progresso se ele destruir as próprias condições de sobrevivência dele. Então a gente está numa situação que nós precisamos todos nos unir e acabar com, né, do devido tempo nessas polarizações, né? E pensar assim que não são fenômenos políticos passageiros, esses fenômenos extremistas, né? E que não existem nenhum ismo, não é o bolsonarismo, são pessoas que estão ali e que precisam, né, da nossa consideração e do nosso cuidado também. Desejo aí muita saúde, muita paz, né? Muita coragem também nesse tempo. Um abraço.